pessoal, estamos aqui então para mais um vídeo aqui pelo seu canal Web Giro, o seu canal de mistério, o seu canal de história, o seu canal de casos curiosos. Galerinha, desde já, peço a você, dê o seu like, caso queira, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal. Lembrando que não basta se inscrever, tem uma sininha, você clica na sininha para que você fique sempre atualizado assim com os nossos vídeos aí, na comodidade da sua casa, onde quer que você esteja também aí pelo seu celular. Galerinha, trazendo hoje para você um caso misterioso, um caso curioso, que é a EQM, Experiência de Quase Morte. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, pessoal, eu não vou dar muita definição do que é a EQM. Hoje eu vou trazer para vocês 3 casos de EQM. Então esses casos vão ser suficientes para explicar um pouco sobre o que é esse fenômeno que já há décadas desafia a ciência, os médicos ali, né? E o que é legal nisso é que ele acontece, esse é um fenômeno que envolve pessoas gabaritadas, pessoas assim, médicos, né, cientistas, pessoas que estão ali ligadas aos hospitais, né, aos grandes hospitais, porque devido às circunstâncias, né, geralmente uma pessoa que está ali numa experiência de quase morte ou numa parada cardíaca, que sofreu um acidente e vivencia esse fenômeno, essa pessoa vai relatar o fato primeiramente ali para médicos, né, que estão cuidando dela, né. Galerinha, é muito importante o que eu vou falar agora. Tem um vídeo meu que eu já gravei sobre isso, explicando o que é a EQM. Então eu vou deixar para você na descrição desse vídeo aqui, bem na descrição aí, o link, caso você queira ir lá ver, é onde eu explico melhor. Então quer dizer, esse vídeo sobre EQM aqui não é o primeiro do canal, não. Há muito tempo atrás, quando eu estava começando ali, eu gravei um vídeo sobre EQM falando dos pormenores e tudo, dei alguns exemplos, falei sobre as pesquisas feitas na Universidade de Southampton, né, como os resultados dessa pesquisa. Então é muito interessante, né? Eu vou deixar para você o link então na descrição do outro vídeo que eu fiz. Nesse vídeo, como eu disse, né, eu quero então relatar para vocês, apresentar para vocês 3 dos muitos casos que existem, né? Então eu selecionei 3. Existem, como eu disse, existem muitos e muitos casos com pessoas, desde pessoas anônimas até pessoas ricas, celebridades, como por exemplo Sharon Stone, né, ou alguns políticos. Isso aconteceu com pessoas também assim, né, da alta sociedade, da baixa. Isso acontece em todo o mundo, né, nos mais diferentes locais e com pessoas dos mais diferentes credos e religiões, né, e isso torna o fenômeno muito intrigante e interessante, né? Então hoje aqui, vocês vão ver minha cara aqui só um pouquinho, né, nessa introdução, falando que a experiência de quase morte é basicamente isso. Uma pessoa sofre um acidente, ou dá uma parada cardíaca, ou adoece, não sei que tem, por N motivos, e acaba ficando ali inconsciente. E nesse momento de inconsciente, ela fica como que entre o além, né, o outro mundo, além-mundo, e esse mundo nosso. E dessa forma, elas acabam voltando para o corpo e relatam, conseguem se lembrar do que viveram lá, né? Então é um caso muito interessante, né? E como eu disse, vou apresentar para vocês então a partir de agora os 3 casos que eu selecionei para vocês. Pega aí a sua pipoca salgada amanteigada aí e aproveite o vídeo. O caso de Sharon Stone. Ao final de uma cirurgia de emergência, para estancar um sangramento cerebral que a deixou à beira da morte, a atriz Sharon Stone relatou aos médicos e enfermeiras as sensações perturbadoras que lembravam do período de inconsciência. Disse ter atravessado rapidamente uma espécie de túnel e mergulhado em uma forte luz branca que transmitia uma sensação de paz e serenidade. Contou também que pressentiu a companhia de seus parentes e amigos mortos, prontos para recebê-la do outro lado. De repente, contudo, ela fez o caminho de volta e acordou. O testemunho da estrela do filme Instinto Selvagem coincide com o de muitas outras pessoas que passaram pelas chamadas experiências de quase morte, as famosas EQMs, um assunto que tem sido investigado com seriedade pela comunidade científica.
O que mais impressiona é a similaridade das descrições sobre o que acontece com quem chega muito perto da fronteira. A sensação de paz e contentamento, a impressão de que se está saindo do corpo, a passagem em alta velocidade por um túnel escuro, o vislumbre de uma luz brilhante e finalmente o mergulho nessa luz são 5 etapas clássicas de uma EQM, segundo os estudiosos do assunto. Foi exatamente o que se passou com Sharon Stone, que afirma jamais ter se interessado pelo tema até então. Os relatos de EQM incluem outras sensações, como um zumbido forte ou então uma música celestial, diferente de tudo o que os instrumentos que conhecemos são capazes de produzir. Aquele cineminha típico também, né, com os melhores momentos da vida e os piores às vezes, né, é outra ocorrência frequente. Também é comum encontrar quem diz ter visto a si próprio deitado na mesa de cirurgia ou em meio às ferragens de um carro, quando caso de acidente, né, e ouvido os comentários até das pessoas que estavam em redor ali. Segundo caso, o paciente que chocou toda uma equipe médica de um hospital holandês. Este é o resumo de artigo publicado pelo Dr. Pim van Lommel e colaboradores na revista Lancet. O artigo contém os relatos de uma enfermeira que cuidou de um paciente que a deixou chocada com o que ele lhe contou. Segundo o artigo, um homem de 44 anos deu entrada em um plantão noturno. Ele estava cianótico, ou seja, com a cor da pele roxa e mucosas provocadas pela falta de oxigênio no sangue, e ele já estava em coma. Durante o procedimento para intubação, a enfermeira percebeu que o homem usava dentaduras e teve que retirá-las e guardá-las em um carrinho de parada para realizar o procedimento de maneira correta. Pouco tempo depois, o paciente recuperou a atividade cardíaca e a pressão arterial, mas continuava entubado e em ventilação artificialmente, pois ele ainda se encontrava em coma. Depois de uma semana de internação na unidade de terapia intensiva, o homem recuperou a consciência e foi encaminhado para a enfermaria de cardiologia. Quando a enfermeira estava aplicando a medicação diária, o paciente, já totalmente consciente, disse: "Ah, essa enfermeira sabe onde estão as minhas dentaduras." A enfermeira, surpresa, parou o que estava fazendo e prestou atenção, enquanto o homem continuou: "Sim, você estava lá quando me trouxeram para o hospital e foi você quem tirou minha dentadura e colocou naquele carrinho com todos aqueles frascos e gavetas e aguardou numa das gavetas da parte de baixo." A enfermeira ficou extremamente impressionada, pois realmente se lembrava dos acontecimentos enquanto o paciente estava em coma, profundo até, né? E recebendo ressuscitação cardiopulmonar. Terceiro caso, o neurocirurgião, professor de Harvard, que conheceu o paraíso. Em um dia comum, o Dr. Eben Alexander acordou com uma atípica dor de cabeça, isso no ano de 2008. Não suportando a dor, foi levado ao hospital. Chegando lá, foi diagnosticado com meningite bacteriana, uma rara doença que costuma atingir apenas recém-nascidos. A bactéria havia entrado em seu fluido cérebro-espinhal e a dor que ele sentia era da bactéria comendo o seu cérebro e do seu córtex sendo desligado. O Dr. Eben chegou ao hospital com poucas chances de sobreviver, e com o passar do tempo essa estatística caiu para praticamente zero. Mas apenas uma semana depois, quando os médicos já debatiam se continuavam ou não o tratamento, ele saiu do coma, totalmente consciente e com uma certeza absoluta: ele havia conhecido o céu. A descrição do doutor é intrigante, até porque antes da doença ele era um total cético, ou seja, um ateu. Segundo o neurocirurgião, na semana em que ficou em coma, sua alma estava em cima de nuvens rosadas que contrastavam como um céu azul escuro. Acima deles, seres transparentes cruzavam o céu. Sua sensação era como se estivesse naquele lugar há muito tempo, e ele não tinha nenhuma memória de sua vida passada. O doutor de Harvard acabou por escrever um livro contando a sua experiência, e hoje afirma absolutamente a existência de experiência de quase morte e também a existência de Deus, né? Então, galerinha, esse aí foi os 3 relatos que eu prometi para vocês, né? E como eu disse, né, eu vou deixar o link na descrição. No outro vídeo meu tem outros relatos que eu também conto, né? Então, caso você queira, né, o link tá na descrição, vai lá e assiste lá. No mais era isso, espero que vocês tenham gostado, né? Espero também que esse assunto tenha servido para vocês. Um beijo no coração e tchau!